se meu tio Tonho chegar aí, que ele era fiscal de menor, né? Sim. Se meu tio Tonho aparecer aí, tu me avisa. Aí, quando meu tio Tonho ia chegando na rua, ele subia, me avisava. Aí eu ia para detrás da cortina e ficava tocando atrás da cortina, né? Eita. Era. Aí os dois ficavam na frente e eu atrás da cortina cantando. Então, isso é a primeira história do começo da banda Tuaregs, né? Então, eu tocava lá com uma banda chamada Os Notáveis, que era da Ilha do Bispo. E aí, em seguida, eu passei na escola Cefet hoje, naquela época era a Escola Técnica Federal. Federal da Paraíba. É. Eu lembro. Eu passei ali e fui fazer exatamente o curso lá, que deveria ter culminado com engenharia eletrônica. Aí abandonei em 1970, em setembro, aí em outubro de 70 eu comecei a banda Tuaregs. Meu pai e minha mãe foram as coisas mais importantes no começo da banda, entendeu? Certo. E depois o Roberto montou a banda do Areg, beleza. E qual foi, quando começou? Já começou com música própria ou cantava música? Não, naquela época não. Naquela época você só tocava música dos outros. Era Beatles, era Roberto Carlos, Os Folhas? Folhas, entendeu? Fíveres, Renato, né? Então, Lembro disso aí, Renato tinha, Seus Bluecaps. as músicas eram muito tudo produzidas entre Rio e São Paulo. Nem a Bahia tinha relevância naquela época. E aí músicas internacionais, que era o pique da moda, né? Uhum. Então a gente formou um repertório. Eu já comecei com a banda com 8 pessoas, né? E a gente foi ganhar terreno. E a estreia da gente foi num bar, onde é hoje o Banco do Brasil, ali em frente ao Bahamas, chamado Elite Bar. Ali tinha um bar. Tem até hoje, né? Elite Bar? Não, Não, ali não existe mais nada. Ali é o Banco do Brasil atualmente. Não, mas o Elite Bar ainda existe, não é mais Não lá. sei, eu não sei. Se tem alguém com esse nome. Né? Ah, tô entendendo. Agora, a gente fez com certeza uma apresentação boa. E aí eu fui para a luta, né? Catar contrato, buscar contrato. E tudo era em busca de fazer show. Foi uma luta grande, até chegar para fora de João Pessoa e ir ganhando terreno que a gente realmente ganhou até o estado de Sergipe, né? E norte da Bahia, com o tempo que foi passando. Mas foi uma luta grande, casei, tive 4 filhos com a Rita, né? Que cantou comigo, foi uma luta muito grande, porque você ser pai e mãe de crianças e ser músico, Banda, ser músico, entendeu? Aí, mas deu tudo certo, a gente conseguiu, né, criar os filhos e entrou alguns irmãos meus na banda. Hoje eu não tenho mais, só tenho a minha filha. Mas a história da banda, se fizer um roteiro, é um roteiro grande, de muitas histórias, muitos sacrifícios, entendeu? Mas quis Deus que eu tivesse hoje aqui para poder contar. Beleza. Aí tem uma música, aquela música tá em hora aí, aquela música? Perdoa, amor, né? Eu vou procurar aqui. Mas ele vai fazer ao vivo aí. Dá para cantar. Dá pra cantar? Aquela Escolho, música eu acho escolho, massa demais. escolho um tom aqui para cantar que dá Perdoa, para. amor, era lindo demais. Quando tocava na televisão, a gente parava pra escutar. Tenho algumas coisas bonitas pra te falar. Sei que o tempo é pouco, mas por favor, sofro pois não tenho certeza do seu amor. Perdi muito tempo com coisas banais. Me dê um pouco de atenção, amor, amor, perdoa. Eu não sabia te amar, amor, amor, perdoa. Me dê um pouco de atenção, amor, amor, perdoa. Eu não sabia te amar, amor, amor, perdoa. Pronto, essa é a música que eu gravei com a Rita, né? E essa estourou, viu? Foi muito sucesso mesmo. Roberto cantou na época nas TV daqui, né? J. Ferreira, na época. E cantou também de nacional, eu lembro disso aí. No Nordeste ela alcançou quase todos os estados, né? E foi bacana, a história dela foi muito boa. Entendeu? Ainda hoje, chega por aí afora, em muitas cidades, não são todas. Muita gente conhece mas ainda. muita gente ainda pede
entendeu? Até da música. Pede, Essa música é linda demais. Uhum. É massa demais. Alberto, é o seguinte, a gente estava conversando aqui, a gente está conversando aqui sobre música, mas eu queria dar um pulinho aqui, Roberto, com a permissão sua, na política. Sim. Tem uma matéria aqui, eu vou ler aqui um trecho para que a nossa audiência aí entenda. Está aqui no portal aqui, de polêmica, Paraíba, diz assim: Justiça Eleitoral impugna a candidatura do cantor Roberto Tuaregues para vereador na capital. Roberto, tem o que falar sobre para falar sobre isso aqui? Isso aí o ano passado é o seguinte, eu fui para o partido Mobiliza, fiz a minha inscrição, tudo direitinho, como mando figurino, né? Abri conta bancária, tudo certo, estava movimentando a conta bancária, né? Certo. E aí chega essa impugnação da minha campanha. Vamos falar dela. Certo. Eu recebi a notícia de que eu teria que prestar conta de uma campanha política, candidatura a deputado estadual em 22. Certo. Bom, em 22 eu recebi um comunicado do tribunal, só que por não saber das coisas da lei, né? Eu não dei importância, primeiro porque eu não fui candidato. Eu achei até que estava alguma coisa errada. Tô entendendo. Porque, veja só, dentro do Tribunal Regional Eleitoral, para que os ouvintes do programa ouçam, não tem uma assinatura minha dizendo que eu me candidatei a deputado estadual, certo, Wilson e você, João? Se fazer pergunta, pode ficar à vontade, isso. Aí, se no tribunal não tinha nada de documento meu, o que tinha lá era mapas, tem uns mapas que eu peguei, o meu advogado pegou, dizendo que estava tudo zerado. Aí no último chega quantidade de votos, 0. Quer dizer, nem eu votei em mim. Então, se eu não votei em mim, é porque a minha candidatura não existia. Certo. Aí quem está dizendo que foi candidato? O partido informou isso ou é o tribunal? Não, porque é o seguinte, alguém do Partido da Mulher, certo? Aí é onde chega o nó cego, é isso aí. Alguém do partido informou o tribunal. Colocou o meu nome dentro do tribunal, sem minha assinatura, sem a ata do partido. Sem o consentimento? Cara, eu fui na Polícia Federal, 2 delegados. Eu fui para um primeiro, ele ficou sem entender o que eu estava contando, que o primeiro ele pede o meu relato. Estou entendendo. Eu fui sem o advogado da primeira vez. Ele disse, senhor Roberto, eu não estou entendendo como é que o tribunal está pedindo contas ao senhor, se o senhor nem escrito foi para o... Repare só. Estou entendendo. O tribunal está pedindo a mim contas de uma coisa que não tem meu nome lá dentro. Alguém botou, não tem minha assinatura. Eu não consenti ninguém botar meu nome para ser candidato. Se tiver lá, não foi Roberto que assinou. Não, tá, o nome estava lá, mas não tinha minha assinatura em nada. Tô entendendo. Aí no segundo, eu já fui para um outro delegado que investiga as instituições de Estado. Tá? Aí você foi com o advogado? Nesse eu fui com o advogado. Quando eu estava falando com ele, eu estava com a minha pasta do lado assim, aí disse para ele, delegado, os meus documentos estão aqui. Ele disse, não precisa não. Ele com um computador assim, na vertical, grande, ele disse, eu já estou aqui olhando o seu celular. Ele foi no código-fontes do meu celular. Eita, caramba. Então, veja só, não tinha nada. E esse outro delegado disse, eu não estou entendendo como é que o TRE está fazendo uma cobrança ao senhor, se nem a ata do partido eu estou encontrando aqui com sua assinatura. Então, é o seguinte, alguma coisa de errado aconteceu dentro do Tribunal Regional Eleitoral, certo? Essa é a impressão que deixa para a gente, certo? Se um delegado da Polícia Federal diz para o meu advogado que não está encontrando a ata do partido com a minha assinatura, então quem tem que responder é o tribunal. Mesmo, porque na opinião do delegado, eu acredito na lei também, né? Esse aí, o nome só lá não basta, né? Se o cara é candidato, tem que ter o partido. Não, ele tem que estar inscrito no partido e tem que ter a assinatura dele. Pronto, é isso, né? Por exemplo, a gente vai se candidatar, dando um exemplo, né? Eu estou filiado, não estou filiado a nenhum partido. Mesmo se o Wilson levar meu nome para lá, eu não posso. Não. Porque tem que estar, não é isso? Não.
Então tem que ter o seu nome e o partido também. É a assinatura e seu nome completo numa ficha, Certo. certo? E a ata da assinatura Do partido. no dia da última reunião Tô entendendo. que incorporou todos ao partido. Também porque no Brasil a gente só pode se candidatar se tiver o partido. Né? Agora, se fosse numa época aí que não tinha partido, né? Tem alguns já quiseram fazer isso. Vai voltar isso aí. Candidatura avulsa. A avulsa vai voltar. Aí poderia até, já que ele intimasse, né? O certo. Essa é a opinião, pelo que eu estou entendendo, se o partido, se a gente só fosse candidatar com um partido e não tem a assinatura do partido, eu acredito, anulação logo, não? Na realidade foi informado ao partido que eu acho que são 22 pessoas, salvo engano, que o Partido da Mulher colocou lá dentro do TRE. Agora, o que é que ocorre? Eu acho que alguém dentro do TRE tem que falar alguma coisa, entendeu? Tem que falar alguma coisa, porque... Ou alguém do partido. Não, quem tem que responder, em primeira instância, é o TRE. Não foi ele que disse que eu não podia ser candidato? Oi. Tá, então. Mas quem foi que aceitou uma candidatura lá... Sem a ata do partido? Sem a ata do partido. Ah, entendi agora. Entendeu? Estou entendendo. Quem foi que aceitou? E por que aceitou essa situação? Quer dizer, é estranho, porque 22 pessoas estão aí por aí prejudicadas. Estou entendendo. Paraíba fora. Então significa o seguinte, que se eu pegar o nome de Roberto Arego, estou dando um exemplo, não vou fazer isso não, estou dizendo assim. Sim. Eu pego o nome de Roberto, completo, pego o nome de Wilson, entrego lá no tribunal, e o Wilson aqui e Roberto é candidato. Beleza. Aí é assim, é? Tá entendendo? É um tal de Ricardo Alvarenga, a gente já sabe o nome dele. Ele tem processos em alguns estados brasileiros, entendeu? Será que tem gente que ganha para fazer isso? Meu amigo, é o seguinte, olha, o grande mal que aflige a humanidade agora é dinheiro e ambição. Certo? Dinheiro e ambição. Então, vamos supor que você é funcionário lá dentro do tribunal, certo? Certo. Aí eu chegue com uma ficha de pessoas, como ele estava como presidente do Partido da Mulher aqui na Paraíba, ele era o presidente. Certo. Aí eu sou o presidente do Partido da Mulher. Aí estou lá com um monte de nome de pessoas, aí entrega a você, que é funcionário do TRE. Você vai aceitar isso sem ter uma ata assinada, reconhecida em cartório? Quer dizer, esse funcionário que aceitou essa ata lá, eu acho que ele tem que responder criminalmente, junto com o Ricardo Alvarenga. Entendeu? Que era o antigo presidente. Tá havendo aí uma coisa que eu não sei. Eu só sei que eu saí prejudicado. Terça-feira agora vai ter a primeira audiência. Tá? Terça-feira agora. E... Lá no próprio tribunal. Quando for resolvida essa questão, aí eu vou para a imprensa, porque algumas pessoas me criticaram, né? Teve gente que disse assim, o cara nem é vereador aí, nem já está fazendo coisa errada, quer dizer, entendeu? E eu sou uma pessoa que... Pediu espaço onde falou, né? Eu não tenho rastro de sujeira na minha vida de jeito nenhum, graças a Deus não, entendeu? Graças a Deus, estou entendendo. Tenho não. Recebi do meu pai e da minha mãe uma coisa que é muito difícil hoje em dia, chamada dignidade, que vocês dois conhecem. É verdade. Então, isso aí. É que muita gente hoje não... muita gente não tem mais... Como eu estava falando aqui agora há pouco, a virtude, né? Muitas pessoas não têm a moral. Essa daí está faltando, viu? Tem gente que diz assim, Roberto, eu sou um crítico em algumas profissões. Diz assim, a gente tem que ter ética no jornalismo. Beleza. Ética na imprensa, ética na medicina, ética no judiciário. Beleza. Eu vou fazer uma pergunta agora. Se a gente, Roberto, e você também que está participando da nossa audiência, não tem ética no seu dia a dia, não aprendeu a moral, porque ética e moral caminham as duas juntas, é pegada na mão as duas juntas. Sim. Né? Se a gente não aprendeu, não tem uma boa educação, não é educação da escola, não. Ali é informação. De colégio, não, ali é informação. A educação vem dos pais, que a gente aprende. A formação do nosso imaginário, desde criança, as boas coisas. Né? Se a gente não tiver essa moral
na gente próprio mesmo não tiver essa prudência, como é que a gente vai ter moral numa profissão? Eu sou crítico sobre isso. É isso aí. Primeiro, para a gente ter moral na vida normal, não é necessário eu ter moral porque eu vou fazer jornalismo ou eu vou fazer medicina ou qualquer outra profissão. Eu tenho que ter moral comigo. É a mesma coisa de o cara dizer assim, não, fulano tem que falar a verdade. A verdade caminha junto com você. Não tenha dúvida disso. Se Roberto que for contra ou a favor, tem alguma coisa a dizer sobre isso? Não, eu acho que você está certíssimo nisso aí, porque é o seguinte, olha, existe um desperdício muito grande atualmente sobre a questão da criança, certo? Certo. E as crianças atuais, elas estão sendo muito mal encaminhadas. E os poucos pais que estão cuidando bem das crianças, eles têm que ter muito cuidado. Porque há de chegar uma hora de que quem não cuidar bem dos seus filhos vai chorar lágrimas de sangue, certo? Hoje em dia, filho é uma questão de que você tem que vigiar ele direto até ele se tornar um semi-adulto. Semi-adulto é o quê? De 16 para frente, entendeu? Ah, eu sou chato? Por exemplo, celular. Celular atualmente tem sido o alvo principal de vários psiquiatras falando, que já tem gente se dedicando aí para fazer estudos sobre o que acontece com o celular. Crianças até 8 anos não se dá celular, isso é norma. Não se deveria dar, mas tem alguns pais que dão. Entendeu? E dos 8 para frente, dá com regra, tantas horas por dia, né? Tô entendendo. Isso já é na medicina que trata disso aí, na psiquiatria. Na psiquiatria. Já é uma coisa batida. Eu já vi já muita. Eu dou uma olhadinha também, eu não sou psicólogo, não, mas eu dou uma olhadinha também na psicologia você também. Sabe, você é bem informado, você sabe. Então o que é que ocorre? Porque criança tem que brincar como criança, entendeu? Como claro. É. Agora, como eu disse a você aqui ainda agora em off, a vida é feita de escolhas. Certo? Então, os seus pais escolheram coisas para você, você escolheu para suas filhas e filhos, do mesmo jeito o Wilson. E por aí vai. A gente tem que fazer escolhas, porque eu digo uma coisa séria para vocês dois, gente. Hoje, na idade que eu tenho, eu louvo a Deus pelos pais que eu tive. Eu fui um músico que eu trabalhei muito com o coração. Eu não trabalhei com a razão como alguns outros. Mas na minha época era normal. Tem músico, por exemplo, que não guardou dinheiro, não comprou casa, sabe? Não teve uma poupançazinha, entendeu? Porque estragava muito e não esqueceu. Teve alguém para dar uns conselhos, né? Esqueceu do que ia acontecer no futuro. E digo uma coisa para vocês, e para os seus ouvintes também. Depois dos 40, hoje já, viu? Depois dos 40, começa o dilema do ser humano. Vá atrás da sua saúde, sabe? Eu fui fumante e depois fui diminuindo. Aí eu voltava e fumava. Eu sempre fumei pouco. Nunca fumei uma carteira de cigarro por dia. Não tinha tempo para ver isso. Aí hoje eu já não estou mais fumando, tá? Eu estou com meus 71 anos e estou me sentindo bem. Eu preciso agora ser mais disciplinado com as minhas caminhadas. Caminhar em qualquer canto, não adianta. Algumas comidas também. Não, eu me alimento bem. Então, uma coisa que eu me alimento é bem, entendeu? Tô entendendo. E eu preciso fazer isso. Quando eu chegar em qualquer cidade, antes do show da noite, eu preciso dar uma caminhada. Sai ali pela rua da cidade, eu vou dar uma caminhada, porque caminhar é muito bom para a circulação, é muito bom para os músculos. E o agricultor fazia no interior isso. Entendeu? E não tinha problema então, de saúde. Cuidem da saúde, sabe? Cuidem dos filhos, porque depois dos 60 é complicado você querer ir atrás da sua saúde. É verdade. Você veja, eu tenho uma menina, o Will sabe quem é ela tem um amigo meu que está passando por uma situação difícil, entrou aí no mundo das drogas, depois de velho já, 40 e poucos anos, entrou no mundo das drogas. E aí eu não vou mentir, eu fiquei com pena, fiquei com dó. E aí, como ela conhece também esse meu amigo, minha mulher também, eu disse a ela, mas Rafaela, aconteceu isso e isso. Ela disse, painho,
É assim, é triste. Mas sabe de uma coisa? A vida é feita de escolha. É verdade. Ela tá certíssima. É. Entendeu? E a menina nova, graças a Deus, a cabeça no lugar, graças a Deus. Tem muito a agradecer a Deus também por ela. E ela diz: a vida é de escolha, painho. E a gente escolhe o que a gente quer ser. Às vezes a gente faz algumas coisas erradas e diz: oh, meu Deus, a culpa é de Deus. Não, a culpa é sua, doutor. Deus escolheu algumas coisas. Deus já nos deu a vida e a inteligência, né? Aí E a saúde. Exatamente. Para poder você fazer o resto. Então é por aí, sabe, João? Politicamente falando, eu estou tranquilo. Eu